Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao bloco Você Pergunta, o Manuel Responde. Hoje eu separei uma pergunta muito interessante aqui sobre regressão, às vezes um tema bastante polêmico, né, que traz bastante dúvida às pessoas. Essa pergunta foi feita pela Marli Rosa e ela diz o seguinte: Olá, Manuel, gostaria de saber sobre a regressão. Como ela funciona quando você faz? Por causa de um problema, por exemplo, é garantido que a pessoa fique livre daquele problema ou sentimento, etc? Como funciona? Seria imediato ou tem um tempo certo? E se você puder esclarecer, eu te agradeço. Bom, se você quiser saber como que eu vou aqui esclarecer essa pergunta da Marli Rosa, que talvez seja uma dúvida que você tem, e você quiser entender um pouquinho mais sobre o que pode acontecer num processo regressivo, como ele funciona, se ele pode ser imediato ou não, fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar tudo isso. De verdade, a regressão é um assunto bastante polêmico e que traz conceitos bem equivocados, né? Pessoas têm conceitos bastante equivocados sobre o que é a regressão, sobre como ela funciona. Então, é um assunto que eu gosto de falar bastante, e embora eu tenha falado em muitos outros vídeos sobre esse processo, algo me chamou bastante atenção aqui na pergunta dela, que foi, né, que se é garantido que a pessoa fique livre do problema, do sentimento, o que quer que seja ali, e se tem um tempo certo de atuar. Bom, para a gente poder falar, explorar um pouquinho mais sobre regressão, é importante entender o que é regressão, certo? Regressão nada mais é do que você se lembrar de memórias daquilo que aconteceu com você. Se eu falar assim para você, o que você comeu no café da manhã hoje? Ou ontem, e se você começar a se lembrar ou o que você aprendeu na escola, ou o que você fez no seu trabalho, e se você começar a me contar aquilo que você fez, você está regredindo em uma memória, não é verdade? Porque você está aqui no presente se lembrando e falando de algo que aconteceu lá no passado, né? Então, para a gente poder falar de regressão, a gente tem que entender, eu vou falar muito brevemente sobre tipos de memória. Existem alguns tipos de memória e como todo o nosso sistema vai armazenando essa memória, tá? Então, existe aquela lembrança, aquela memória que eu sei o que aconteceu, que eu conto como aquilo aconteceu e é como eu falo sobre aquilo. Isso é conhecido como memória declarativa, e existe um outro tipo de memória chamada de memória de procedimento, que é como o seu sistema armazena memórias. E o seu sistema, eu estou falando de diversos sistemas, porque a memória pode ser armazenado a nível celular, pode ser armazenado a nível de sistema nervoso, pode ser armazenado a nível de bioquímica, pode ser armazenado a nível de o que a gente chama de memória extracorpórea ou memória energética. Enfim, existem vários tipos de memória e existem alguns métodos que a gente pode acessar essas memórias. Então, por que a gente precisa acessar essas memórias? No campo terapêutico, quando a gente está falando de terapia, muitos comportamentos, sentimentos, padrões disfuncionais que nós temos na vida, eles se iniciaram em algum momento da nossa vida. Você concorda? Em algum lugar teve início. Muitas pessoas costumam dizer assim: esse meu problema, por exemplo, a síndrome do pânico começou quando meu pai morreu ou quando eu me divorciei. Na verdade, aquilo não é a causa, tá? Aquilo ali foi, imagine que um copo vai enchendo e aquilo foi a última gota que fez despertar um sintoma. Quando tem um sintoma, quando nós percebemos o sintoma, isso significa que já tem muita história por detrás desse sintoma. Mas existem sim traumas, por exemplo, eu posso amanhã ser assaltado, ser sequestrado, acontecer algo bastante grave comigo e eu começar a ter TEPT, que significa transtorno de estresse pós-traumático. São várias reações normais que eu vou começar a apresentar, né? Eu digo normal, mas as pessoas percebem como anormais por uma situação anormal que eu passei. Ou seja, se eu passei por um assalto e dias depois, meses depois, eu tenho pesadelos, eu tenho sobressaltos, eu começo a ficar com o coração disparado, com sudorese, com um medo excessivo, essas são reações normais, ok? À situação anormal que aconteceu, que foi o assalto. Então, todas essas reações são normais frente àquele estresse intenso, aquele trauma que o meu corpo
registrou e passou, tá? Ao longo da vida, a gente vai passando por muitos traumas. Entenda trauma como qualquer coisa que supera os seus recursos. Então, os nossos padrões disfuncionais não vêm simplesmente de uma lembrança, só que existe uma que inicia um padrão disfuncional dentro de nós, que ao longo da vida vão sendo reforçadas através de diversas outras experiências, certo? Se eu fosse aqui me aprofundar bastante com você, dentro do útero materno é onde nós temos os aprendizados primários. Hoje nós sabemos, através da ciência, de várias comprovações, nós temos experimentos o suficiente que comprovam que quando a gente está crescendo dentro do útero, o nosso sistema emocional está sendo desenvolvido, o nosso sistema de vínculo com os nossos pais, com o ambiente que vai nos receber, as nossas crenças começam a ser desenvolvidas ali, porque a percepção em relação ao mundo, às pessoas, aos seus pais, ao afeto, enfim, elas começam a ser formadas ali. Dependendo do que pode acontecer, você já começa a ter percepções incorretas e incompletas, que eu costumo chamar de crenças limitantes. E aqui entra a regressão. Claro que você, como adulto, você não se lembra do que aconteceu dentro do útero da sua mãe. Se você se lembrar, você é de fato um prodígio, tá? Mas com certeza você pode se lembrar, se lembrar de uma coisinha ou outra, não de tudo. Então, e tem muitas pessoas que não se lembram nem da infância, por exemplo, dos 7 anos para baixo, nem se lembram de nada do que aconteceu. Mas tudo que acontece fica registrado dentro de você. E embora sua mãe, alguém, um amigo tenha dito o que aconteceu com você, o processo regressivo ele pode ser bastante interessante, porque a gente pode voltar. A gente pode realmente voltar para aquilo que aconteceu e entender como o seu sistema armazenou aquela experiência, porque duas pessoas podem passar por experiências completamente, exatamente iguais e a percepção ser completamente diferente, a interpretação sobre aquele fato ser completamente diferente. Porque o que nos incomoda não são os traumas, não é o que aconteceu com a gente, mas o que fica é a interpretação que a gente deu baseado naquilo. E essas nossas interpretações vêm acontecendo aí desde a barriga da mamãe, certo? E também é influenciada aí, se você conhece um pouquinho de constelação familiar, pelos nossos antepassados, porque essas memórias, né, elas estão nesse campo que nós chamamos de campo morfogenético informacional. Então, de várias gerações você também capta as informações que vêm vindo aí dos seus antepassados, pais, avós, e conte aí até 7 gerações. Então você começa a entender que esse sistema de memória ele é muito mais amplo do que aquilo que você apenas consegue se lembrar, tá joia? Então existem vários métodos para a gente regredir. Existem métodos que são por respiração, que é chamado de respiração holotrópica. Existem métodos que são por hipnose, que muitas pessoas acham que elas vão ser abduzidas, que elas não vão ouvir nada, que elas vão sair do corpo, e não tem nada a ver com isso, porque a pessoa precisa estar presente, ela só tem que acessar as informações que aconteceram para o sistema poder processar essas informações. Por trabalhar bastante com psicologia pré e perinatal, ou seja, regredindo pessoas até dentro do útero, na fase inclusive da pré-concepção, e também dias e semanas depois do nascimento, porque é muito importante trabalhar nessa fase, porque ali vem os aprendizados primários. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o que são esses aprendizados primários. Para entrar em regressão, às vezes a gente consegue por toques em determinadas partes do corpo, por gestos que a gente pode fazer, que desengatilham essa memória somática de procedimento, que vai estar muito além do que aquela partezinha lá no cérebro chamada hipocampo, que também armazena memórias. Então, o que eu quero dizer é que existem diversos canais para o nosso sistema armazenar memórias, assim como diversos canais para a gente acessar essas memórias, tá? E aqui eu vou começar agora a me aprofundar nessa pergunta que a Marli ela fez. Então ela tá falando o seguinte, ela tá falando se existe alguma garantia que a pessoa vai se curar daquilo. Primeiro, eu quero esclarecer algo que ela não perguntou, mas que muitas pessoas perguntam. Qual é a garantia de eu regredir? Bom,
todos nós somos capazes de regredir. Claro que algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de treino para isso, de um ambiente mais adequado para isso. Não é uma mágica, porque às vezes a pessoa mesmo de forma inconsciente se bloqueia para acessar memórias, porque são memórias bastante dolorosas. E você há de convir comigo que ninguém gosta de se machucar, ninguém quer sentir dor, não é verdade? Então, o nosso próprio sistema, o nosso inconsciente, para nos proteger, ele nos dissocia das nossas dores e realmente ele afasta a gente dessas memórias. Eu no campo terapêutico, eu costumo não cutucar muito as pessoas e não ficar forçando. Você vai voltar naquele período, naquele dia, naquela informação, tá? Porque, primeiro, a pessoa de forma consciente, ela pode dizer, o meu problema começou ali. Ela pode estar certa, mas ela pode estar bastante equivocada também, ok? Porque pode ter sido antes ou pode ser uma outra coisa. Segundo, se eu forçar a pessoa a entrar ali, eu tenho uma grandíssima chance ou de meter ela num buraco bem grande, que ela não está pronta para trabalhar naquilo ainda, naqueles traumas, ou ela se dissociar e bloquear completamente esse processo. Então eu gosto bastante de fazer regressões, primeiro preparando o ambiente, deixando a pessoa se sentir completamente segura, de forma inconsciente. Às vezes isso nem é percebido de forma consciente, porque quando o inconsciente vai percebendo que o ambiente está seguro e a salvo, a pessoa espontaneamente começa a trazer lembranças, que é como se o inconsciente lá dentro dissesse: eu quero me curar, eu também quero isso. Vamos pegar o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, na verdade, eu faço esses tipos de regressões mais induzidas para o útero, por exemplo, mas não para fases específicas, mas para o período intrauterino, em grupos na minha vivência pré-perinatal. Porque ali eu tenho 3 dias com a pessoa. Eu, de fato, não sei onde elas vão entrar, mas a gente vai criando tantos recursos antes de nós começarmos a entrar ali, e se a pessoa chegar numa dor bem grande, eu tenho bastante tempo, bastante recursos, eu tenho outras pessoas, eu tenho a minha equipe, eu tenho muitas coisas que eu posso fazer para aquele trabalho não ser uma retraumatização, e sim ser um processo, né? Ajudar o sistema a processar aquele trauma ou aquele choque. Então, aqui talvez desconstruindo algum mito, não é simplesmente como chegar na frente de uma pessoa e falar: eu quero fazer uma regressão, eu quero chegar lá no útero ou onde quer que seja, me leve para lá, porque precisa de bastante preparação. E eu gosto muito de regredir as pessoas nesse período, dessa forma que eu acabei de falar para você. Ali, como a gente está aqueles 3 dias falando sobre isso, muitas pessoas vão entrando em regressões espontâneas sem precisar estar de olhos fechados. As pessoas começam a se emocionar, começam a ter lembranças, começam a ter sensações, começam a ter impulsos, movimentos de várias coisas que nós estamos começando a acender as luzes lá dentro daqueles quartos escuros onde elas estavam. Tem pessoas que vão regredir já no primeiro dia, tem pessoas que vão regredir no último dia. Na verdade, né, o inconsciente se sentir seguro para soltar e dar aquele material. Então, isso também precisa de bastante cuidado, certo? Então, entrando mais de novo aqui na pergunta dela, existe alguma garantia da pessoa, isso não foi ela que falou, fui eu que agreguei, regredir? Todos podem regredir, mas é o que eu tô falando para você. Às vezes precisa desse trabalho, né, de recursar a pessoa, de preparar o terreno com bastante cuidado antes dela poder começar a soltar memórias assim de uma vez. E tem pessoas que vão de uma vez e já caem ali no que eu chamo de piscina do trauma, e o meu papel não é deixar ela lá, é trazer ela de volta para cá, porque aquilo não é saudável para ela. Ela precisa realmente criar cadeias neuronais mais saudáveis e ajudar o sistema a processar aqueles traumas. Isso é papel do terapeuta, e melhor ainda se o terapeuta ele tem bastante conhecimento no que ele está fazendo, né? Mas existe garantia de eu me liberar daqueles pensamentos ou daqueles problemas ou daqueles sentimentos? Vamos entender o seguinte, né? Porque hoje em dia a gente quer muito garantia de muitas coisas, como se nós fôssemos máquinas. O período tecnológico em que a gente está vivendo está proporcionando muitas coisas boas, mas também tem muita gente falando por aí de soluções prontas, de pílulas mágicas, e não é porque a tecnologia avançou
que nós deixamos de ser humanos, de sermos seres biológicos e emocionais, ok? O nosso sistema nervoso não mudou por conta disso, o nosso sistema de apego, de processamento de emoções não mudou por conta da tecnologia, tá? Por mais drogas que a indústria farmacêutica, médica inventem, isso não muda muito a nossa biologia, tá? Então é muito importante saber sobre isso. Vamos entender que todo o trauma que a gente passa, toda a situação que a gente passou, primeiro que a gente sobreviveu, senão não estaria aqui para contar, não é verdade? E existem sim vários mecanismos inconscientes que a gente vai se adaptando, conforme aquilo que aconteceu com a gente. Às vezes uma dor é extrema, por exemplo assim, uma pessoa que era abusada por toda a infância, ela saía do corpo dela, ok? Ela ia para um jardim de lindo de Deus na cabeça dela. O corpo estava sofrendo aquele abuso, o corpo armazenou muita memória, mas essa pessoa fez aquilo que a gente chama de dissociação. Isso é um distúrbio dissociativo, ela se dissociou. Naquela época foi excelente, foi a melhor coisa do mundo que podia ter acontecido, porque ela não ia dar conta daquilo. Então é uma capacidade do nosso sistema se dissociar, ela se dissociou e ela não lembra muito daquilo, ou ela até lembra do que aconteceu, mas sem emoção nenhuma. Claro, porque a emoção é tão grande que ela não está pronta para tocar naquilo ainda. E como eu disse, precisa preparar esse terreno, é um trabalho um pouquinho mais complexo do que parece para ser feito antes dela começar a acessar todas as informações que o sistema dela armazenou, tá? Então o nosso sistema ele tem várias formas aí de se adaptar decorrente daquilo que aconteceu. E o que fica, além de muitos processos que ficam congelados no sistema nervoso, fica informação nas células, em diversos sistemas, fica a interpretação. A interpretação que hoje, na sua vida adulta, são as crenças que você tem sobre o mundo, sobre as pessoas, foi você quem deu. Então, eu acho talvez que seja bastante equivocado falar assim, eu quero garantia, se eu regredir eu tenho que ter uma garantia, você não tem garantia de nada. Você vai acessar as informações, ok? Porque todo trauma, ele traz uma experiência incompleta e incorreta, porque os nossos sistemas lá dentro, eles vão se congelando, se fechando e a percepção vai se restringindo. A parte que pensa, ela tá desligada nesse momento, tá? E se você é uma criança ou se você estava dentro do útero da mãe, o seu corpo só vai armazenando informações aí e você vai trazendo as percepções. Então, você foi quem deu essas percepções, tá? Então é você quem tem que começar a transformá-las também. A terapia vai ajudar bastante a agregar novas informações, ajudar você a sair de uma percepção, entrar numa perspectiva, mas é você quem tem que decidir mudar isso. Vou trazer um exemplo prático para você. Então, eu regredi uma pessoa, na verdade isso acontece constantemente, a pessoa regrediu lá para dentro do útero e descobriu que perdeu uma irmã gêmea, tá? Isso é uma das maiores dores que pode acontecer ali no período intrauterino, um dos top 5 choques e traumas, deixa consequências gritantes na vida da pessoa. Só que eu também perdi uma irmã gêmea, eu sei que tem muitos pontos em comum com pessoas que perderam, mas tem interpretações que só eu dei e outras pessoas não deram. Então essa pessoa, a gente regrediu ela lá, ela percebeu que aconteceu isso, ela regrediu uma vez, ela viu a dor, a gente começou a processar isso, ou seja, a primeira vez que ela regrediu, ela descobriu algo novo. Tá? Ela pôde processar X informações, um tanto de informação, porque aqui também tem um outro agravante. O seu sistema, ele tem uma capacidade de processar informações de cada vez, tá? Isso depende muito da resiliência do seu sistema nervoso, que tem a ver diretamente com o nível de traumas precoces que você tem ou não tem. Se você não tem traumas, teve uma infância ali ideal, a conexão com os pais ideais, de forma ideal, aliás, o seu sistema vai ganhando bastante resiliência. Se foi uma infância bastante traumática e você teve traumas precoces, o seu sistema não tem resiliência nenhuma. Então isso depende de pessoa para pessoa. Então essa pessoa acessou as informações, pôde processar ali o quanto ela pôde processar. Ela chegou no meu consultório depois de novo desesperada porque algo foi desengatilhado dentro dela e eu sabia que tinha relação com aquilo. Nas sessões eu ajudei ela a ver a relação que tinha com aquilo e eu a convidei novamente para participar de novo desse processo, porque cada vez que você vai, você acessa mais informações e você consegue ver a mesma coisa
de diferentes ângulos. Então isso pode ir complementando informações, porque a cura, principalmente de coisas precoces, é um processo, tá? Falar de traumas intrauterinos e da infância é diferente de falar de um trauma bem específico que você foi sequestrado quando você tinha 15 anos de idade, se você não tem um histórico traumático. Então tem um trauma específico, tem um trauma pontual, é diferente de traumas complexos, é diferente de traumas precoces, tá? Então, mas a regressão, o processo regressivo, isso é utilizado o tempo inteiro, pelo menos eu utilizo, ver o que o inconsciente vai trazendo de informações que a gente vai podendo lidar e tocar para ir transformando aquelas percepções, porque o problema do trauma não é o trauma, mas é a percepção que fica. Então essa pessoa voltou, eu ajudei ela a ver isso, eu convidei ela de novo, ela de novo caiu lá na dor de ter perdido a irmã, e em um momento ela não queria aceitar aquilo. Então, qual é a garantia da regressão funcionar para ela? Agora depende muito dela, ela tem uma consciência adulta, ela sabe o que aconteceu. Dentro daquele processo a gente fala que tem uma parte chamada de ilusão do reencontro, ela ainda está presa na ilusão do reencontro, ela não aceitou ainda que a irmã partiu e que a irmã não vai voltar, e ela não quer aceitar, aquela consciência, aquela parte dela não quer aceitar. Eu posso adicionar informações, eu posso tentar renegociar esse trauma com ela, tá? Mas é ela quem vai decidir. Então garantia nenhuma, porque depende dela, né? De trazer essa informação, o quanto ela vai estar aberta e vai ser capaz de processar isso. Ei, a sua irmã morreu, ela não voltou, essas crenças aqui aconteceram por isso, tome o seu tempo para processar isso. Então, se você vai falar isso é imediato é você acessar a informação. A cura é um processo. Cuidado com essas coisas imediatas, tá? Por que eu tô falando isso também? Porque vou imaginar o seguinte, aconteceu aquilo lá dentro do útero, não é verdade? Vamos supor que essa pessoa tenha 38 anos, tá? Então ela praticou, ok? Ela utilizou cadeias neuronais, o comportamento foi repetido várias vezes, o comportamento emocional decorrente daquilo, as crenças decorrentes daquilo, todo o processo de comportamento foi praticado muitas vezes. É a mesma coisa que eu ir na academia e fazer muita força com esse braço aqui, ele vai ficar muito forte, não vai? Imagina 38 anos todo dia ali praticando, né? Ele não vai ficar forte? Então não tem como sumir isso. Aos poucos ela vai criando outras cadeias neuronais, adicionando novas informações e isso vai se processando. No que diz respeito a esse processo regressivo, que eu gosto até de chamar de egressão, porque a pessoa está bastante consciente, é ajudar o sistema nervoso, por exemplo, no caso que fica congelado, a conseguir liberar bastante afeto negativo e se reorganizar. A gente conseguir transformar essa memória nas células também, em diversos outros sistemas, na bioquímica do corpo, tá? Isso facilita bastante o processo dessa pessoa, mas no fundo a decisão é sempre dela. Então é isso, a regressão ela pode te ajudar a ter informações, né, mais completas de todo o seu sistema, como o seu sistema armazenou aquelas informações. Eu gosto bastante de trabalhar no território intrauterino, porque são aprendizados primários, né? E aprendizados primários, a nossa mente sempre vai dar prioridade para eles, tá? Eu até costumo dizer que a nossa vida, e isso eu aprendi com o pai da psicologia pré-perinatal, que a nossa vida é uma repetição daquela vida que a gente teve dentro do útero, tanto de forças, de potencialidades, quanto de traumas e choques, né, das percepções que a gente tem ali. É um processo porque a gente repete várias vezes aquilo, mas é fundamental a gente poder entender algo, né? Então é a mesma coisa, eu sei que isso aqui, ó, foi por isso, aconteceu isso, mas isso não vai, eu regredir, por exemplo, não vai me tirar a autonomia de decisão, tá? Então vamos supor o seguinte, tinha uma pessoa que tinha diversos sintomas na vida, e também regrediu ao período intrauterino e chegou inclusive até a fase da pré-concepção e a todo momento vinha um desespero, uma dor muito grande. Eu não quero nascer, eu não quero estar aqui. Sim, então isso aconteceu com ela, ela não queria de jeito nenhum, foi puxada a fórceps, enfim. Mas agora ela já sabe muito de onde vem muitos dos sentimentos dela, da falta de conexão na vida, de sentimentos que ela veio experimentando ao longo da vida toda.
ela já está na vida, não tem como voltar, ela não vai se suicidar. Então depende muito dela a aceitação de estar aqui agora, essa resignação. E isso pode levar o tempo que precisar, ou seja, o tempo dela. Imediato, com certeza, não é, porque é algo que a gente praticou durante muito tempo. E se você não praticou algo durante muito tempo, você não vai querer fazer uma regressão. Se foi ontem, se foi semana passada, você vai se lembrar, não é verdade? Você vai querer regredir a memórias mais precoces. E talvez em outro vídeo eu fale um pouco sobre regressão a vidas passadas, tá? Porque aqui teria alguns conceitos diferentes se eu fosse falar isso, mas eu acredito que a percepção é a mesma, né? O que pode ser imediato é a sua percepção referente ao que aconteceu, né? Se o terapeuta ele é bastante habilidoso, ele vai ajudar o seu sistema a se reorganizar, a descongelar, isso vai ajudar bastante a você poder criar novas percepções, mas nada disso exclui o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão e como você vai fazer isso. Porque tem muitas pessoas que vêm para a terapia achando que é pílula mágica e que a terapia vai fazer por ela, e isso não acontece. Uma constelação familiar é um método de regressão também, né? Eu não adicionei lá no começo, mas estou falando aqui, porque a gente tem acesso a coisas que aconteceram com os nossos antepassados. Então é uma forma de eu regredir, de eu ter acesso àquelas informações que aconteceu há muito tempo lá atrás. Isso vai mudar a minha vida? Depende como eu pego e utilizo essa informação. Então eu gosto muito de empoderar as pessoas e principalmente trazer esse conceito também de autorresponsabilidade. Eu acredito que a terapia seja fundamental, crucial, principalmente no que diz respeito a essas memórias intrauterinas que você não vai se lembrar o que aconteceu lá, por mais que sua mãe diga, de repente a sua experiência, a sua interpretação foi bem diferente daquilo que ficou, tá? Você não vai se lembrar aí e saber o que inconscientemente ou a quem inconscientemente você está olhando e se conecta no seu sistema familiar, por exemplo. Então, são todas coisas que vão ser muito úteis no seu processo de desenvolvimento pessoal, mas vai depender bastante de como você pega isso e utiliza para o seu mais alto bem-estar. Bom, eu acho perguntas assim incríveis, porque seria injusto ter que falar sobre tudo isso em algumas linhas ali respondendo essa pergunta, como foi a da Marli, tá? E se você tiver alguma pergunta interessante, picante, instigante, com certeza eu vou gravar um vídeo dedicado à sua pergunta para que mais pessoas também possam aprender junto com você, tá ok? Então, se você tem dúvidas, deixa aí abaixo dos meus vídeos, tá? Que eu vou, as perguntas mais interessantes, eu vou fazer isso, era isso que eu tinha para compartilhar e falar com você sobre essa pergunta interessante aqui da Marli, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí, compartilha essa informação com mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar disso também. Siga a gente no Facebook, no nosso canal do YouTube, visite o nosso site para você conhecer as nossas vivências, as nossas sessões terapêuticas, os nossos workshops de constelação familiar. Falei bastante aqui sobre material intrauterino, talvez você possa se inscrever, vou deixar o link aqui em algum lugar para o meu curso gratuito, Explorando a Psicologia Pré e Perinatal, mas corre para se inscrever, que esse material vai ficar gratuito por tempo limitado, tá bom? E lá você vai ter várias informações adicionais a essa que eu te dei aqui, tá ok? Eu vou ficando por aqui e sempre com aquelas perguntas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu te vejo na próxima.